Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula 3 de arte do projeto Pré-ENEM. Eu espero que vocês estejam num bom ritmo de estudos. A prova se aproxima e é preciso agora aumentar o foco, aumentar a disciplina, certo? As aulas de arte nesse projeto Pré-ENEM, elas foram pensadas numa sequência de continuidade, certo? De conteúdo. Todas elas abordam a arte contemporânea, mas há necessidade de você ir assistindo continuamente uma após outra. Então, nessa terceira aula, nós vamos responder duas questões que já caíram na prova do Enem. Agora, para que você consiga compreender as questões e responder de forma mais assertiva, é interessante assistir as duas aulas anteriores, ok? Então, vamos aqui compartilhar a tela. A arte contemporânea como uma eterna adolescente. Foi isso que nós falamos na aula anterior, tá? Que a estética contemporânea, ela traz algumas características da adolescência, né? Lógico que usando a adolescência como uma metáfora, certo? E aí nós falamos especificamente dessas duas características. Primeira, é uma estética que se recusa a representar o real de forma realista, certo? Segunda característica, é uma estética experimental, que se coloca nesse lugar de liberdade para buscar e se reinventar, ok? Então, partindo disso, a gente vai analisar duas questões do Enem. A primeira questão, pessoal, caiu na prova de 2020, certo? Ano passado, caderno azul, questão 25. E aí nós temos uma obra muito interessante chamada Uma e Três Cadeiras. Foi criada em 1965 pelo artista estadunidense Joseph Curzon, tá? Joseph Curzon ainda está vivo, ele deve ter uns 70 e poucos anos. Gente, essa obra é muito incompreendida, tá? O que eu posso dizer a vocês é que o Joseph, ele é um artista que estava ali no início do movimento da arte conceitual, que é a arte contemporânea. Então, ele está no início dessa estética, ó, em 1965. Se hoje muitas pessoas ainda não compreendem essa obra e outras obras da estética conceitual, imagine em 1965, certo? Então, vamos tentar analisar e vamos tentar entrar no mundo imaginário do Joseph, entrar na cabeça do artista, para tentar captar qual é a mensagem que ele nos traz com a obra Uma e Três Cadeiras. Por que Uma e Três Cadeiras? Ele nos oferece três imagens da cadeira. Ele nos oferece no centro a imagem de uma cadeira real. Perdão, ele não nos oferece a imagem de uma cadeira real, ele nos oferece uma cadeira real. No centro, nós temos um objeto real, que é a cadeira, certo? Do lado esquerdo, nós temos a imagem bidimensional de uma cadeira. Nós temos uma fotografia de cadeira. E do lado direito, nós temos o conceito escrito do que é uma cadeira. Então, ele nos dá três possibilidades de cadeiras: o objeto real, a imagem bidimensional, que é uma representação realista da cadeira, e ele nos traz
a imagem do conceito escrito da cadeira. Quando Joseph coloca isso à nossa frente, ele está deixando a cargo do espectador pensar sobre o próprio conceito de arte. Pensar, por exemplo, se há uma hierarquia de importância entre esses três. Ele está ali nesse movimento de pensar o conceito de arte. Então, é como se ele colocasse várias questões para o espectador. Por exemplo, como se ele perguntasse, e aí? A arte vai continuar como uma representação real do objeto cadeira, como é o caso da imagem bidimensional aqui do lado esquerdo? Ou é como se ele nos questionasse: e aí, será se o conceito escrito, será se a ideia, ela também não é importante para a arte? Entende, gente? Então, o fato dele trazer a ideia, o conceito escrito como parte da obra de arte é como se ele estivesse reivindicando, tá? Reivindicando uma reconstrução do conceito de arte para a sociedade, como se ele estivesse dizendo, no mundo da arte, em uma obra de arte, o que está por trás do objeto, ou seja, a ideia, o conceito, é tão importante quanto o próprio objeto. Por isso, o nome arte conceitual. É uma reivindicação dos artistas de se desapegar um pouco da forma do objeto e se preocupar mais com a ideia, o conceito que está por trás da obra. Certo? E há também nessa questão uma crítica à representação real do objeto, que é a imagem bidimensional. Por muitos séculos, as artes, principalmente o desenho e a pintura, estiveram com essa preocupação de representação real, de representar com o mais realismo possível os objetos reais. Certo? Então, vamos lá. Então, há aqui nessa obra várias questões. Ele não responde. Ele não responde nada. Ele coloca questões para a gente responder, ou seja, para o público responder. E isso é uma característica muito comum da estética contemporânea. Por isso que muita gente não gosta dessa estética ou não compreende, porque está esperando que o artista dê a mensagem da obra ali de bandeja, certo? E o mais comum é o artista contemporâneo entregar perguntas de bandeja para nós, espectadores, respondermos, certo? Então, a gente vê que a obra Uma e Três Cadeiras é uma obra que questiona a própria arte, certo? É uma metalinguagem, ou seja, quando a linguagem usa dos seus próprios suportes para questionar a si mesma. Então, o Joseph ele está usando a arte como suporte para questionar a própria arte, para questionar o próprio conceito de arte. O que é mais importante para este conceito? É retratar com realismo ou é a ideia e o conceito por trás da obra? Certo? Vamos à questão. Eu não acredito que eu já dei a resposta para vocês. Vamos lá. Vamos entender aqui por que é a letra A, né? Já que eu já dei a resposta. Só um momentinho, gente, que eu vou só tirar aqui da outra questão para não entregar também de bandeja para vocês. Pronto.
Então, vamos lá. A questão 25 do Enem é: a obra de Joseph Cuser data de 1965 e se constitui por uma fotografia de cadeira, uma cadeira exposta e um quadro com o verbete cadeira. Então, são 3 elementos que ele apresenta para a gente, certo? Trata-se de um exemplo de arte conceitual. A arte conceitual é um movimento que está dentro da estética contemporânea, tá? Quando a gente fala estética contemporânea, a gente está falando de uma área grande com várias tendências que estão dentro dela. A arte conceitual é uma delas, que revela o paradoxo entre verdade e imitação. Tá? Então, trata-se de um exemplo de arte conceitual que revela o paradoxo entre verdade e imitação, já que a arte, letra A, não é realidade, mas uma representação dela. Letra B, fundamenta-se na repetição, construindo variações. Letra C, não se define, pois depende da interpretação do fruidor. Gente, esses enunciados em que diz que a arte não se define, que não há um conceito para a arte, fuja deles, não é uma verdade isso, tá? Existem sim conceitos para a arte, obviamente que não são conceitos universais, não são verdades absolutas, porque a arte ela depende da visão de cada espectador e do seu contexto histórico, tá? Então essa história de que a arte não se define já elimine essa letra, tá? D. A arte resiste ao tempo, beneficiada por múltiplas formas de registro. A arte resiste ao tempo, beneficiada por múltiplas formas de registro. A arte redesenha a verdade, aproximando-se das definições lexicais. Então, gente, a letra C você já elimina, por essa questão que eu já falei. A letra B você já elimina, porque a letra B diz assim, ó, a arte fundamenta-se na repetição. É um termo muito taxativo, né? Dizer que a arte se fundamenta na repetição. Não, gente, a arte é múltipla, né? O elemento repetição, ele não faz parte de toda a obra de arte, tá? Aqui está tentando firmar um padrão e isso não existe, tá? Então, elimine a B, elimine a C. A D, resiste ao tempo, beneficiada por múltiplas formas de registro. Não está errada, tá? Que acontece muito nas questões do Enem. Às vezes tem mais de uma letra certa, só que você tem que escolher a que está mais certa, tá? Letra E, redesenha a verdade, aproximando-se das definições lexicais. Redesenha a verdade, aqui é uma preocupação em busca da verdade, né? Em buscar a verdade. Para você eliminar a B e a E e optar pela letra correta, que é a A, você tem que ter um mínimo de entendimento sobre o contexto do início da arte contemporânea. Você tem que ter um mínimo de entendimento sobre essa preocupação da arte contemporânea em deixar claro que a arte não traz a realidade, que a arte traz uma representação da realidade e que não tem a obrigação de trazer uma representação fiel a essa realidade, certo? Então, a letra correta é a letra A. Ok, gente? A letra A. Mas a C... Não, a C não. Mas para você eliminar a B, a C, a D e a E, você tem que ter informações sobre esse contexto do início da arte contemporânea e sobre essas características, tá? Sobre essa característica aí de arte como uma representação da realidade.
e nem sempre uma representação fiel. E em se tratando de arte contemporânea, há uma recusa em ser uma representação fiel. Tá? Então, a resposta certa da questão 25 é a letra A. Questão 8 da mesma prova do ano passado, tá? Caderno azul. A questão 8, gente, ela traz para a gente um exemplo desse caráter experimental da arte contemporânea, tá? Ela vai trazer para a gente sobre essa experiência chamada Islã do Corpo. Islã do Corpo é uma batalha de poesias que tem ocorrido no Sesc Pinheiros, em São Paulo. Nessa batalha de poesias, o objetivo dos participantes é explorar o diálogo entre vários elementos linguísticos, entre língua de sinais, entre voz, entre o português, tá? E texto escrito, que é a poesia, e texto corporal, que é a linguagem corporal. Então, eles vão explorando esses elementos e vendo no que vai dar, tá? Eles não têm a intenção de chegar a um formato novo de arte. O objetivo deles é explorar o diálogo entre esses elementos aí, tentando maneiras novas de poetizar, de trabalhar com poesia. Tá? Então, é um trabalho bem interessante, bem experimental, ok? Aqui nós temos algumas imagens, ó, eles trabalham em roda, certo? E há atores, não artistas, há pessoas que têm deficiência auditiva, há ouvintes, então é muito híbrido, né? Tanto no público que participa, quanto nas linguagens que estão envolvidas, certo? Vou mostrar esse vídeo para vocês, para que a gente entenda um pouco o universo dessa experiência artística experimental, tá? Latinha firme, pino pronto, bicho chique sem desconto. Vocês querem arte? Não tá pronto. E nem nunca vai estar. Quem viveu a noite beira, difícil de acessar. Porque eu sou king desde novo, negra realeza aqui. A mistura que eu tenho é Porto Rico e Haiti. Fatalidade. Pum, pá, pum, pá. O carro me pegou de cheio. Desce o sangue, eu paro longe. É só isso que eu vejo. Eu abro os olhos, tem um livro. Foi a minha mãe que trouxe. Traqueia, crânio e fígado. Aprendi tudo isso hoje. A rua é tela, grito nosso. Era tudo que eu queria. Antes eu era o rei da rua. Hoje, eu sou o rei da galeria. Então, observem, gente, como o corpo aí é uma linguagem fundamental para esse trabalho experimental, tá? E o corpo, ele vai tentando dar visibilidade à poesia que está sendo dita. Ele vai tentando dar ritmo a essa poesia. E também a linguagem dos sinais. Tá? Então, eles usam a linguagem dos sinais, até porque muitos dos participantes têm essa deficiência, mas eles não ficam só na linguagem dos sinais, eles também exploram o corpo, a linguagem corporal, para dar visibilidade a essa poesia.
sou o rei. Foi num encontro de olhos que eu me encontrei. Meu peito aberto, cada pedaço de mim exposto, meu crânio irado, sofrendo, eu me rasgo e me exponho até o osso. Cidade na visão, no espaço multidão, minha cabeça toda obra expelindo essa pressão. No olfato podridão, me penetra até o pulmão, segura essa pesada, se for mais não aguento não. Na boca o beijo delas, o sabor da colisão, peito explode, feito bala, reação da audição. Do balanço da quebrada vem o toque, a sensação, esse ritmo me leva do pincel ao coração. Me alimento da revolta e me coroo desde então. Minha coroa resplandece, assim assino com minhas próprias mãos. Legal, né, gente? Então, tem muito material sobre eles na internet, tá? Muito mesmo. Vamos responder a questão agora. Então, a questão 8 diz o seguinte: Islã do Corpo é um encontro pensado para surdos e ouvintes, existente desde 2014 em São Paulo. Uma iniciativa pioneira do grupo Corpo Sinalizante, criado em 2008. Então, olha a quantidade de tempo que já dura essa experiência, tá? Antes de seguirmos, vale a explicação. O termo Islã vem do inglês e significa, numa nova acepção para o verbo geralmente utilizado para dizer bater com força, a poesia falada nos ritmos das palavras e da cidade. Nos saraus, o primeiro objetivo foi o de botar os poemas em libras na roda, colocar os surdos para circular e entender esse encontro entre poesia e a língua de sinais, compreender o encontro dessas duas línguas. Então, foi o primeiro objetivo deles. Só que isso já foi se expandindo, né? Esse objetivo, ele foi já ganhando novos horizontes, porque é uma experiência experimental, não é uma experiência que quer estar pronta e acabada, certo? Poemas de autoria própria, isso aí é bacana, todos os poemas que são interpretados são escritos pelos próprios participantes. 3 minutos, um microfone. Sem figurino, nem adereços, nem acompanhamento musical. Por quê? Porque o foco, gente, é poesia no corpo. Certo? Então, quando se tira os acessórios, os figurinos, a maquiagem, a luz, o que ganha evidência é o corpo. Sem adereços nem acompanhamento musical. O que vale é modular a voz e o corpo, um trabalho artesanal de tornar a palavra visível numa arena cujo objetivo, ou seja, num círculo, né? Numa arena cujo objetivo maior é o de emocionar a plateia, tirar o público da passividade, seja pelo humor, horror, caos, doçura e outras tantas sensações. Então, vamos lá. Na prática artística mencionada no texto, olha só, na prática artística, em arte contemporânea, não só a obra de arte tem importância, uma prática artística tem importância, um projeto artístico que acontece desde 2008 tem importância. Certo? Na prática artística mencionada no texto, o corpo assume papel de destaque ao articular diferentes linguagens com o intuito de a. Imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética. Então, o objetivo do corpo desses participantes, que nós assistimos no vídeo, o objetivo ao usar o corpo é imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética. B, é redefinir o espaço de circulação da poesia urbana. Está muito abstrata essa letra B, viu? C,
O objetivo é estimular produções autorais de usuários de Libras, não está errada. D. O objetivo é traduzir expressões verbais para a língua de sinais. Gente, não há como traduzir. Não há como traduzir expressões verbais para a língua de sinais, tá? Quando a gente fala essa palavra tradução, a ideia que se tem é que você consiga trazer elementos equivalentes de uma linguagem para outra, tá? E em se tratando de expressões verbais e línguas de sinais, não há como ser essa equivalência, sabe? Essa coisa perfeita, uma palavra que significa exatamente essa palavra em língua de sinais. Cuidado com esses termos muito que trazem uma visão muito trazem uma visão muito mecânica de algo que não é mecânico, porque a gente está falando de corpo de pessoas, tá? Então, a letra D não é. Letra C, o objetivo é proporcionar performances estéticas de pessoas surdas. Bom, gente, mais uma questão em que nós temos várias letras certas, certo? Várias letras certas. A gente tem que optar pela mais certa, tá? A letra C está certa. A letra E está certa. E a letra A também. Certo? Mas dessas três letras, A, C e E, a letra que está mais correta, porque traz muito o objetivo do grupo, o objetivo dessa prática artística, o objetivo primeiro é a letra A. Tá? Imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética. Esse é o objetivo dessas pessoas, é o objetivo primeiro, principal. Tá? É por isso que elas experimentam desde 2008, tentando usar o corpo para dar ritmo e visibilidade às poesias autorais. Então, muito cuidado com essas questões, gente. Vocês têm que analisar qual é a letra que está mais certa, tá? Qual é a letra que está mais certa? E nesse caso aí é a letra A. Portanto, a resposta da 8ª questão é a letra A. Ok? Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Bons estudos. Eu desejo sucesso para vocês na prova, tá? Mantenham o foco. Continuem estudando aí até a véspera da prova, se possível. Mantenham a calma também, certo? E tudo tende a dar certo se vocês seguirem isso, se vocês seguirem o foco e a disciplina nos estudos, se vocês se mantiverem calmos, tá? Sucesso para todos, tá bom?